navegantes! Está no ar mais um Diário de Bordo. Bem-vindos, minhas amigas e meus amigos. Hoje eu queria falar de uma coisa diferente, eu queria falar assim, fazer um comentário, uma reflexão sobre a diferença do que uma pessoa que Você sabe a diferença entre o Você sabe a diferença entre uma pessoa. Não, como é que chama mesmo? Meu Deus do céu, como é que é a pessoa mesmo? Cara, esquecendo. Não é positiva. A pessoa não é positiva. É uma pessoa. Oh, meu Deus do céu. Eu sou uma pessoa. Não é positivo que eu quero falar. Não é positivo que eu quero falar. Eu quero falar uma pessoa. Ai, Jesus. Uma pessoa que ela é otimista. Otimista e pessimista. Isso. Aí, agora peguei. Você sabe a diferença entre um otimista e um pessimista? O pessimista é aquele cara que quando ele abre a porta de manhã e ele encontra uma lata de bosta de cavalo, ele sai na rua indignado e fala assim: quem foi o filho da mãe que deixou essa lata de bosta de cavalo aqui na minha porta? Eu pego você, seus desgraçados, piolhentos, vagabondes. O otimista, ele abre a porta de manhã, ele olha, vê a lata de cavalo e sai correndo pela rua que nem um louco. Cadê meu cavalo? Cadê meu cavalo? Cadê meu cavalo? Onde está o meu cavalo? Eu sou uma pessoa otimista. Eu acredito nisso, falando sério mesmo. Eu acredito que a gente possa fazer a diferença. Eu acredito que eu faço a diferença. Eu acredito que você pode fazer a diferença. Eu acredito que nós juntos podemos fazer a diferença para um mundo melhor. E é isso que eu quero falar hoje. Eu queria falar de que eu acredito que apesar do que as pessoas têm dito e apesar de ter essa vibe de que, olha, a gente está vivendo um momento tão complicado, um momento tão difícil. Sim, é um momento complexo. Sim, por um lado é um momento difícil. Muitas coisas ruins têm acontecido, né? A gente tem perdido muita gente nesse momento em função da pandemia, da doença, mas eu acho que ao mesmo tempo nós estamos num momento de transição e talvez seja um momento maravilhoso de transição em que a sociedade agora se volta a perceber a importância da comunidade. Nessas conversas que eu tenho tido com a Zeni União, por exemplo, que foi sobre o problema de Matinho, ou com o Vlad, em que a gente estava conversando, parte da conversa foi a respeito de um sentido histórico que a gente tem que resgatar, principalmente no Brasil, em que a gente tem perdido de contar a nossa própria história, a nossa própria história local, a história da sua cidade, a história do seu estado, a história do seu povo. E a gente não tem se dado conta que a gente precisa resgatar esse sentido de comunidade a partir de um sentido histórico. Como é importante você saber, porque quando eu venho aqui e conto uma história, por exemplo, a do meu pai, e isso reflete em que pessoas se identificam com isso, porque elas também ouviram histórias dos pais delas, dos avós delas, a gente está reafirmando um sentido social e comunitário. Então é necessário contar mais histórias, relembrar, gravar essas histórias não só como um sentido folclórico, assim, de passatempo, mas com um sentido de identidade. Então, assim, nas últimas décadas a gente vê
na humanidade uma busca de individualismo, de valorização do indivíduo, que por um lado é muito legal. Nós temos que aprender a respeitar o indivíduo naquilo que ele é, né? E a respeitar as suas escolhas individuais. As pessoas precisam ser respeitadas pelas suas escolhas individuais. Isso é muito bacana e a gente tem que valorizar isso, sem dúvida alguma. Mas a gente tem que fazer isso sem perder o sentido da comunidade, sem perder o sentido da responsabilidade que eu tenho com o outro, que eu tenho com você do outro lado da tela, que eu tenho com as pessoas lá na África, ou em São Paulo, ou no Rio, ou em Goiás, ou no Amazonas, em todo o Brasil, e tenho também a responsabilidade em todo o mundo, porque eu acho assim, se ainda existir injustiça em alguma ilha no Pacífico, a humanidade não tem como ser feliz. Para a gente falar do mundo melhor, nós temos que falar de uma comunidade melhor. E essa comunidade que a gente vive é nesse planetinha que a gente está aqui, nesse planetinha que a gente chama de Terra, entendeu? E eu acho que a gente pode fazer a diferença. E a diferença ela é feita não só no falar, no vir aqui, mas nas ações. A partir do momento que eu converso com as pessoas, em que eu trago elas aqui para vocês ouvirem, a partir do momento que a gente faz ações práticas, por exemplo, o resgate maravilhoso que o Vlad está fazendo com a música latino-americana, resgatando essa história, né, no grupo Partidianos dele, isso é uma ação, né? Eu vou ter uma conversa com o Edinho Man, que é um cara fantástico, que faz um resgate lindo da cultura curitibana e paranaense, está sempre promovendo a nossa cultura. Isso é uma coisa linda que tem que ser feita, tem que ser valorizada, e a gente tem que conhecer quem são essas pessoas, né? Eu quero conversar mais com as pessoas da minha cidade, do meu estado, mas também do Nordeste. Eu quero que os meus amigos que são lá do Nordeste venham conversar comigo, venham contar o que está acontecendo em Brasília, venham contar para mim o que está acontecendo lá no Sergipe, venham contar o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Vamos juntar essa comunidade, vamos falar do que está acontecendo, vamos nos conhecer, nos respeitar. Então, assim, o meu otimismo vem que, apesar disso tudo, essa quarentena nos trouxe essa reflexão de que a gente precisa estar junto em comunidade, a gente precisa levantar essa bandeira de que nós precisamos juntos encontrar uma solução para um país melhor, para um mundo melhor, para uma vida melhor, sem desrespeitar o indivíduo e, ao contrário, incluir todo mundo, incluir as diferenças. Seja você quem você for, venha junto, vamos juntos em comunidade fazer a diferença no mundo e fazer a diferença na vida. Tá bom, gente? Essa é a minha mensagem do dia. Esse foi o seu Diário de Bordo. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve, compartilha, fala pros amigos. Beijo! Até a próxima! Tchau!